Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amado Senhor, Divino Espírito Santo, iluminai, Senhor, a nossa inteligência, inflamai a nossa vontade, neste desejo pessoal por santidade, por uma vida no Espírito. Guia-nos, Senhor, neste caminho, neste projeto de vida espiritual que vamos aqui meditar. Pedimos tudo isso pela intercessão da nossa Mãe, a Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, como é bom estarmos juntos neste primeiro curso de formação dessa sequência de 12 cursos que iremos fazer neste ano. E hoje eu não posso deixar de começar todo um caminho, toda uma prática espiritual e formativa sem falar desse tema tão importante para nós, para a nossa vida espiritual, que é a oração. Nós vamos construir juntos hoje o famoso PVE. Se você nunca ouviu falar disso, fique comigo até o final, que você vai entender muito bem o que significa Projeto de Vida Espiritual. Eu sou o professor Renato Almeida, sou membro da comunidade Renascidos em Pentecostes de Brasília. Nosso fundador é o Padre Moacir Anastácio. Sou casado com a Crícia Martins, cofundadora da comunidade, conhecida aqui como cantora de Pentecostes. E é uma alegria estarmos juntos, de mãos dadas, neste caminho de formação. Eu não posso também deixar de começar este projeto, todo esse caminho formativo, sem trazer aqui para você os principais livros de cabeceira de todo católico: a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja. Eu estou aqui com a Bíblia Ave Maria de Estudos na minha mão e com o Catecismo, que todo mundo conhece. E eu vou me pautar justamente nesse material fidedigno, fiel à doutrina católica, que é o Catecismo da Igreja, e obviamente na Santa Palavra de Deus, para nós trilharmos juntos, então, todo esse caminho de formação. E hoje, iniciando esse primeiro curso, nós vamos aprender o que é projeto de vida espiritual. Mas, para isso, então, eu vou dividir esse curso em 4 aulas, em 4 partes. Em cada uma das partes, nós vamos abordar um assunto específico. Nas 3 primeiras partes desse curso que você inicia agora, você vai aprender um conteúdo sólido, teórico, dentro do Catecismo e da Palavra de Deus. E a 4ª parte, ou seja, o 4º vídeo, eu vou trazer para você um conteúdo prático que vai lhe ensinar uma didática, uma maneira prática de construir o seu PVE, ou seja, o seu projeto de vida espiritual. Fazendo já essa introdução, então, eu quero falar para você que todos nós, assim como na vida de todo ser humano, não caminhamos sozinhos. Na vida de fé, na vida de igreja católica, ninguém caminha sozinho. Precisamos dar as mãos, precisamos de ajuda. Quando você nasceu, você precisou de toda a ajuda necessária. Depois você foi crescendo e ainda assim, na primeira parte da sua vida, na sua infância, quantas pessoas estiveram do seu lado te ajudando, independente da circunstância de sua vida, seja ela uma circunstância tranquila, feliz, em paz, seja uma circunstância difícil, turbulenta,
tiveram pessoas que te ajudaram muito. Você entrou na adolescência e tiveram inúmeras pessoas que te ajudaram a construir visão, a construir um caminho, a edificar toda essa estrutura que é a sua vida hoje. Você entra na vida adulta e não caminha sozinho, você tem pessoas que te ajudam. Da mesma forma, na vida espiritual, na vida da fé, nós não caminhamos sozinhos. Nós temos guias espirituais. Você teve aquela primeira catequista, quem sabe foi a sua mãe, a sua avó, uma tia, uma pessoa próxima da sua família, ou o seu pai, o seu avô, um tio ou alguém próximo. Você teve um padre, quem sabe, na sua vida, que te ensinou muito, ou mais de um padre, mais de um sacerdote. Você teve catequistas na sua vida, quando você fez catequese para receber os sacramentos, a catequese inicial. Você teve pessoas que compartilharam com você sobre vida espiritual. A nossa jornada de fé é assim. Mas nós temos também outros guias espirituais, que são os santos da igreja. Nós temos os bons livros de espiritualidade. Nós temos a figura importantíssima do diretor espiritual. E aqui eu me apresento a você com um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de diretor espiritual, um pouquinho de catequista, um pouco de irmão na fé, que quer caminhar junto e crescer na santidade, tá? Nós vamos estudar, então, sobre vida espiritual hoje, sobre vida de oração, e vamos aprofundar isso para juntos construirmos, então, um PVE, um projeto de vida espiritual, que vai nortear a sua caminhada espiritual no ano de 2025. Fique bem atento, fique bem atenta a isso que eu vou falar para você. Esse projeto de vida, ele pode ser um divisor de águas na sua caminhada desse ano. Não só em relação à sua vida pessoal de oração, mas a todas as circunstâncias da sua vida. Familiar, profissional, financeira, ok? A sua vida espiritual como um todo. Todas as dimensões da sua vida serão afetadas positivamente por um bom projeto de vida espiritual, pela construção de um PVE. Então, para não alongar mais essa nossa introdução, eu vou entrar aqui na quarta parte do nosso Catecismo da Igreja Católica. Quem sabe você tem aí contigo na sua casa um catecismo. E se você tiver, seria muito bom você pegá-lo. No final do catecismo, nós temos o índice, que mostra para nós todos os temas abordados aqui. E nós estamos entrando agora exatamente na quarta parte do catecismo. Na quarta parte, na primeira sessão, no capítulo 3º, no artigo 1º. Veja que o catecismo é bem subdividido. Mas para ficar mais fácil, aqui no meu catecismo, marca aqui pelo índice a página 693. Eu não sei se é a mesma página no seu, mas de qualquer forma, nós estamos no parágrafo 2700. Tem essa marcação lateral em negrito em todas as páginas do catecismo. Eu estou no parágrafo 2700. Para dizer a você o seguinte: existem expressões na vida de oração, maneiras de falar com Deus, de se relacionar com Deus, de rezar, ok? E isso afeta diretamente, primeiro, o nosso relacionamento com Deus. Segundo, o progresso que temos cotidianamente na vida espiritual. Eu estou dizendo, então, que se você aplicar isso aqui que o catecismo está falando, a sua caminhada espiritual ela será uma subida contínua para a santidade, para o céu. Se você nunca aplicou isso, ou não sabe disso, ou não sabe aplicar isso, talvez ou você já caiu, ou você está caindo agora em um processo de estagnação espiritual. Ou seja, eu rezo, mas eu não tenho mudança de vida, eu não tenho conversão na prática.
Ou então, a minha vida de oração não vai e vem. De repente eu rezo muito, mas de repente eu não rezo nada. É uma inconstância terrível. Às vezes, alguém aqui até se encontra em uma doença espiritual chamada tibieza, aquela secura que te faz perder a vida de oração, esmorecer na caminhada, e aí você se encontra em um estado contínuo de opressão espiritual. Isso é muito sério. Com o projeto de vida você consegue sim reajustar todos esses detalhes na vida espiritual e seguir em frente, mas não simplesmente em linha reta, mas em um processo de subida, degrau por degrau na vida espiritual. Para isso, nós vamos entender com um catecismo que existem 3 expressões de oração, que a gente poderia traduzir talvez em 3 níveis de vida de oração. A oração vocal, primeira. A oração de meditação, segunda. E a oração mental, ou a oração de contemplação, terceira. Você já ouviu falar dos santos místicos, contemplativos, que alcançaram um altíssimo grau de vida de oração? É lá que nós queremos chegar, e é possível, sim, para todos nós, alcançar esse nível de vida espiritual. Mas para começar, então, falando desses 3 pilares da vida de oração, nós vamos falar agora, nessa primeira aula, do primeiro pilar, que é a oração vocal. É o pilar mais simples, mais direto, mas importantíssimo para nós. Eu não vou me deter na leitura de todos os parágrafos do catecismo, mas eu vou citar alguns pontos importantes aqui com você para nós aprofundarmos, tanto aqui como na palavra de Deus, o significado desses 3 pilares. E o catecismo diz assim, já no parágrafo 2700, Deus fala ao homem por sua palavra. É por palavras mentais ou vocais que nossa oração cresce. Mas o mais importante é a presença do coração naquele a quem falamos na oração. Depois ele diz abaixo, no 2701, a oração vocal é um dado indispensável da vida cristã. O que é a oração vocal? É a oração que passa pela colocação vocal de palavras, ou seja, é a oração em voz alta. Simples assim. É a oração onde você produz palavras em voz alta. E aí o parágrafo 2701 continua dizendo, aos discípulos, atraídos pela oração silenciosa do Mestre, de Jesus Cristo, ele mesmo, Jesus, ensina uma oração vocal, o Pai Nosso. Mestre, como nós devemos rezar? E Jesus ensina. Perceba que Jesus ele não reza para si, o Pai Nosso, mas ele disse, quando você ou quando vocês rezarem, vocês devem então rezar assim, Pai Nosso. Porque Jesus não chama a Deus de Pai Nosso, porque ele é o Filho unigênito. Ele chama a Deus de Abá, meu Pai. Eu sou o único filho. Nós somos filhos adotivos pelo batismo. Filhos no Filho, que é Jesus Cristo. Portanto, Pai Nosso. É bonito isso, como Jesus nos ensina a rezar de forma filial, porém em voz alta. Porque quando eu rezo em voz alta, eu rezo como igreja. Eu rezo unido aos meus irmãos. Unidos todos ao nosso irmão primeiro, que é Jesus Cristo. Portanto, nós somos filhos no Filho. Somos filhos adotivos do mesmo Pai, do Pai do céu. Pai Nosso. Jesus, segue o parágrafo, não só rezou as orações litúrgicas da sinagoga em voz alta. Os evangelhos o mostram elevando a voz para exprimir sua oração pessoal. E o catecismo nos apresenta 2 momentos em que Jesus eleva a sua voz, fala com palavras em voz alta com Deus. O primeiro momento, uma oração de bênção exultante do Pai. E aqui traz uma citação que nos indica uma passagem de Mateus 11, versículos 25 e 26. E aqui então eu vou
para a palavra de Deus. Mateus 11, 25 a 26. Se você tem a Bíblia contigo também, pegue a palavra. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo porque assim foi do teu agrado. Veja que Jesus está falando em palavras, em voz alta. Jesus pronunciou estas palavras. Uma oração de bênção. Uma oração de bênção. Como é importante perceber que Jesus, como nosso mestre e modelo, ele também ensina a rezar rezando, em voz alta. Ele bendiz a Deus. Em outro momento tão forte, nós encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 36. Pula aí comigo na sua Bíblia para o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 36. E você vai perceber Jesus na sua suprema angústia. Abra por gentileza então, Marcos 14, versículo 36. É um outro momento de dor, em que Cristo faz uma oração em voz alta. No versículo 36 diz: Abba, Pai, suplicava ele, oração de súplica. Tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Também no momento de dor, Jesus reza em voz alta. E não são só esses dois momentos, mas diversos outros em que a palavra nos mostra Jesus rezando em voz alta e ensinando, de certa forma, então, os seus apóstolos, os seus discípulos, como rezar. Em outro lugar do catecismo, nós vemos as formas da oração. A oração de bênção, a oração de adoração, a oração de súplica, a oração de louvor, etc. Aqui nós vemos dois tipos de oração que Jesus fez em voz alta. A oração de bênção, Pai, eu te bendigo, e a oração de súplica. Se for possível, Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Interessante. É uma maneira muito comum e simples de rezar, mas é uma maneira que implica um esforço da nossa parte. Porque rezar em voz alta significa utilizar daquilo que é mecânico no corpo, físico, fisiológico. Geralmente nós rezamos em voz alta unidos na igreja, seja na Santa Missa, seja em um outro movimento de oração. Rezamos em voz alta. Mas sozinhos também podemos rezar em voz alta sem problemas. Mas é interessante que a expressão da oração vocal, ela remete a essa unidade dos irmãos, que se unem para rezar em voz alta, para dizer Pai Nosso. Veja, quando você reza o Santo Terço, o Santo Rosário, você pode sim rezá-lo em voz alta, porque ele também é uma oração vocal. Mas nós veremos logo mais que o Rosário é uma oração ainda mais do que vocal, uma oração de meditação e contemplação. Mas é interessante que nos faz perceber o catecismo que a oração vocal ela é como que um primeiro nível da oração. Por quê? Porque a oração, meus irmãos, não é simplesmente jogar palavras para o alto. A oração significa entrar em estado de comunhão com Deus, de aliança, de intimidade profunda. Então, quando eu estou unido ao meu Senhor na oração e falo palavras, as palavras devem brotar do coração e não apenas dos lábios. Eu não posso falar da boca para fora, mas rezar a partir de dentro. Mas é um primeiro estágio. Depois da oração vocal, nós temos um outro estágio em que nos aprofunda mais a experiência de comunhão íntima com Jesus Cristo. Mas para terminar essa primeira aula, eu leio ainda, meus irmãos, o parágrafo 2702, que diz assim: essa necessidade de associar os sentidos à oração interior responde a uma exigência de nossa natureza humana.
Somos corpo e espírito. E sentimos a necessidade de traduzir exteriormente nossos sentimentos. E necessidade de traduzir de forma inteligível, ou seja, de forma com que o outro entenda aquilo que eu quero dizer. O outro não necessariamente é uma pessoa humana, mas é Deus. É claro que Deus entende a nossa oração de qualquer forma, mas Ele percebe um empenho, um esforço humano, unindo os sentidos à vida de comunhão com Ele. Portanto, quem reza em voz alta mostra, sim, um desejo de esforçar-se na comunhão com Deus. A missa, ela tem um grande elemento de mistério, de silêncio, mas ela tem também uma grande parcela de palavras ditas em voz alta. E a missa, a Santa Missa, reflete perfeitamente a espiritualidade do católico, o nosso jeito de rezar. Ok? Mas eu repito, esse é o primeiro nível da oração, a oração vocal. Se você percebe que hoje, na sua vida, na prática de oração da sua vida, você reza de forma vocal e reza de qualquer jeito, alguma coisa tem que ser corrigida. Já parou para se perguntar isso? Aonde eu rezo em voz alta? Você tem o costume de rezar sozinho, sozinha em voz alta? Não sei. Mas geralmente nós rezamos em voz alta quando estamos juntos com irmãos na igreja, ou em casa, ou em um outro movimento de oração. Como você reza? Da boca para fora? Ou a partir de dentro? Concentrada naquilo que se reza. Quando você responde aquelas respostas da missa, você percebe aquilo que está falando ou só é um hábito de repetir palavras em que não há muito sentido? Perceba que a oração vocal deve nos provocar conversão, porque ela deve chamar a nossa atenção. Será que eu estou rezando mesmo da boca para fora ou é a partir de dentro? Mas eu, mais uma vez, digo a você, é o primeiro estágio da oração. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós veremos o segundo ponto, que é a oração de meditação. E vamos aprofundar um pouco mais, então, o sentido da oração e da vida espiritual. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.